Olá pessoal, boa noite. Boa noite, boa noite. Hoje a gente vai falar um pouquinho, a gente vai conversar com a minha amiga Geice e ela vai contar um pouquinho para vocês da experiência dela com ansiedade. Ei, Lebiona, boa noite. Euseni, boa noite pessoal. Que legal vocês estarem aqui. Então, eu vou chamar a Geice para a gente conversar um pouquinho. Ela quer falar um pouquinho sobre o tratamento dela, como é que dá o testemunho dela para que outras pessoas também sejam impactadas, né? E tenham coragem de ouvir o pedido de socorro delas mesmas, tá bom? Vou chamar ela aqui para a gente já ir conversando, tá bom? Claro, né? Todo mundo que estiver aí, quiser convidar, achar que faz sentido, convida aí as pessoas que vocês acham que pode ajudar, né? Então, a gente vai convidar para que essas pessoas também sejam tocadas aí. Boa Olá, noite, querido. boa Tá conseguindo me ouvir noite. bem? Tô te ouvindo, só a imagem que está bem embaçada. Aí, agora veio a imagem. Tenta colocar o celular no lugar que fica paradinho, que aí costuma fixar a imagem. Ela falou que a internet dela não está muito legal, não, pessoal. Se sair, ela entra de novo. Mas o importante é o assunto aqui, o que a gente vai falar, a informação, a experiência que ela vai trocar aqui com a gente. Enquanto ela está acertando lá, vou convidando aqui, vou enviando o aviãozinho aqui para o povo. Eu vou enviando aqui também, que tem umas pessoas que me pediram o link. Ok. Quem for entrando aí, quiser convidar também, fica à vontade, tá, gente? Eu convidei acho que uns 15 aqui. Alguns me perguntaram como é que mandava o link, né? Eu falei, acho que na hora a gente vai mandando. É, na hora que entra ao vivo. Então, pessoal, que legal que vocês estão aqui. Vou convidar mais aqui. A gente vai falar um pouquinho sobre esse tema, né? Que está bem falado ultimamente, até por causa do que a gente tem vivido, né? Esse tema ansiedade relacionada à depressão, crise de ansiedade, né? Então é um tema bem atual, bem surrado até, né? Está sendo muito falado. Então que as pessoas possam pegar as informações aqui, possa pegar a experiência da Geice aqui também, como que ela o que que ela viveu, como foi para ela, o que que ela sentia, né? É muito legal a gente ouvir de alguém que vivenciou aquilo, né? Diferente de ouvir só de alguém que ouvi dizer, né? É muito diferente do que alguém que realmente viveu aquilo. À medida, Geise, você pode se apresentar, falar de onde que você é, pode falando aí. À medida que você for falando, eu vou te perguntando. E o pessoal também, que eu vou lendo a pergunta deles aqui. Então, galera, boa noite. Meu nome é Geice e eu conheci a Eliselma no início de um pico de ansiedade. Eu não sabia nada sobre ansiedade e, de repente, de uma hora para outra, eu dei uma crise. E eu não sabia nada, né? Hoje ainda a gente tem ouvido muito falar sobre a ansiedade, né? Depois de tudo que a gente vem vivendo, várias pessoas começaram a dar crise, teve ansiedade porque ficou preso dentro de casa, não pôde se relacionar. Mas quando eu dei, eu não sabia nada sobre isso. Então eu dei uma crise de ansiedade, fui para o hospital, cheguei lá, os médicos acharam que eu estava dando um infarto, e fizemos vários exames. E não deu nada nos exames. Tudo ótimo. Então chegamos à conclusão que era crise de ansiedade. E daí eu não fiquei parada. Fui procurar saber tudo sobre a ansiedade, né? Fiz cursos, olhei vários relatos. Foi aonde eu conheci a Eliselma, querida, amo de paixão. Eu lembro até hoje da nossa primeira conversa, né? E eu não sabia
quem eu era, o que eu tinha que fazer, o que eu precisava fazer, não conseguia fazer nada. E daí eu procurei ajuda, né? Eu ouvi uma frase muito interessante que quando a ansiedade nos faz mal, já é hora de procurar ajuda. E daí eu comecei a ficar muito mal e comecei a fazer as terapias, comecei a ir no médico, tomar remédio. E engraçado que hoje eu estava pensando sobre a live e as pessoas têm muito tabu a respeito dos remédios, né? Ah, porque minha mãe tomou, ficou viciada, fulano ficou viciado. Hoje mesmo eu até falei para uma amiga. Eu falei para ela, faz o tratamento porque é essencial. Nós somos cristãos, então assim, Deus pode nos curar, mas ele deixou os médicos aí para poder nos ajudar. Então, esse mês agora de abril faz um ano que eu fiz tratamento com remédios, com terapia, lendo, procurando saber tudo. E hoje, graças a Deus, eu já não tomo remédio nenhum mais, durmo, não tenho crise, porque eu me permiti que alguém me ajudasse, né? Muitas pessoas hoje, elas têm vergonha, talvez, que tem ansiedade, depressão, ou não tem quem o ajude, não tem informações para poder estar procurando ajuda. E o nosso corpo, ele precisa de ajuda, né? Nosso corpo, a nossa mente. Então, eu procurei ajuda com um especialista. E as pessoas falam assim, ah, mas ansiedade, né? Você tem isso, você tem aquilo, é falta de trabalho, é falta do que fazer. E quando eu dei crise, eu tinha muito o que fazer. Eu tinha uma bebezinha de 6 meses, uma outra filha de 8 anos, então correria total. Eu não tinha nem tempo. E fiquei doente. É uma doença, sim. Depressão e ansiedade é uma doença. E graças a Deus, hoje eu estou bem, não tenho crise, faço terapia, finalizei meus remédios esse mês e estamos aí para ajudar outras pessoas. Só que hoje, Geise, gente, a vale a internet pena você dela. dar um. Geise, você tá ouvindo? Tá me ouvindo? Oi? Tá me ouvindo? Tá ouvindo? Não estou te ouvindo. Então, ela falou que se caísse ela ia entrar de novo, gente. Então, a Gláucia está perguntando se ela se automedicou. Ela não se automedicou, ela foi no médico e o médico prescreveu a medicação para ela. E a respeito das pessoas falarem que é frescura, são pessoas que não têm conhecimento de fato do que realmente é, né? Então, não é, essas pessoas você não tem que levar em consideração, porque é algo que elas não conhecem de fato. Tá ouvindo agora, Geis? Tá ouvindo? Eu não sei se é minha ou se é sua, mas está travando. Gente, fala aí como é que tá, se tá tudo certo. Ó, a Glaucia falou que a sua internet caiu, então acho que é a sua que está travando. Está A travando um ansiedade, pouco. a Glaucia está perguntando se a ansiedade causa insônia. Causa insônia. Ansiedade causa insônia. As pessoas com ansiedade, elas têm sintomas. Ó, gente, a Lebiona falou que é a sua internet. Dá uma andadinha aí. Pronto. Dei uma andadinha aqui, acho que agora vai ficar bom. A ansiedade, ela traz sintomas no corpo, onde a gente sente várias coisas que provocam, por exemplo, a pessoa em crise de ansiedade, ela não respira adequadamente, né? Ela respira tipo cachorrinho, ela respira só um pouquinho, assim, ó, na crise. Então, quando ela faz esse movimento, ela não absorve o quantitativo de oxigênio necessário para o corpo dela. Então, o que ela faz? Ela retém o gás carbônico, que é prejudicial para nós, e ela não consegue absorver o oxigênio. Então,
o corpo dela meio que fica tóxico naquele momento. Então, por causa disso, a gente tem relatos de dormência, né, de membros mais distantes, mãos, pés. Então, a pessoa fica com taquicardia, né, que é o coração fica acelerado, ela soa muito, e insônia, então, não tem sono, né? A pessoa com ansiedade, ela está sempre com dor no corpo. Por quê? Porque os músculos dela o tempo todo tá enrijecido. Então, quando dá à noite, ela fala assim, nossa, estou com o meu corpo todo doendo, essa parte das costas, assim, reclama de dor. Por quê? Porque ela fica rígida, ela fica o dia todo com a musculatura enrijecida. Então, quando chega a noite que ela deita para descansar, a musculatura, o corpo está todo dolorido. Então, tem N fatores, né? Eu preciso do oxigênio para que o meu corpo funcione normalmente. Eu preciso de uma quantidade adequada. Se eu não respiro adequadamente, eu não tenho oxigênio adequado. Então, o oxigênio falta. Se falta oxigênio, o meu corpo vai sofrer. E aí eles têm várias formas de sofrimento. Esses foram uma pincelada que eu dei em algumas coisas, né? Deixa eu ver as perguntas aqui. E o Pode ir falando. engraçado é que eu sentia muita dor no estômago. Nossa, era muito. Eu achava que eu tinha gastrite, tinha vezes que eu achava que eu poderia estar grávida, nada disso. A ansiedade também provoca isso, né? Náusea, ânsia de vômito, tudo isso é enxaqueca, eu tinha muita, tudo devido à ansiedade, né? Muita ansiedade, porque como você já falou, a ansiedade, a gente tem uma ansiedade boa, que é uma festinha que vai acontecer, a gente fica feliz, ansiosa para que aconteça, mas aquela que já nos traz esse mal, eu também não dormia. Eu passava a noite, via o dia clarear, foi aí que eu comecei a tomar os remédios para poder dormir. E no início, várias pessoas falaram, mas você vai ficar dependente, não faz isso, não entra. É necessário a medicação para poder, eu não sou médica, mas acho que é para organizar, né? O corpo está todo descontrolado. E daí você começa a organizar. Eu vou falar um pouquinho da medicação também. Deixa eu só ler aqui, ó. Milena, eu sei exatamente o que é isso. A Geice esteve comigo quando eu tentei suicídio pela primeira vez. Já estou nessa caminhada com tratamento há 4 anos, entre a depressão e a ansiedade. Que bom que você está se tratando, Milena, porque tem pessoas que passam por isso e ficam relutando em buscar ajuda, em buscar o tratamento, né? E outra coisa, se você está com um profissional há muito tempo e você nada impede você de mudar de profissional, tanto médico quanto terapeuta. É você que tem que se sentir bem com aquela pessoa, porque você não consegue se tratar, dar continuidade ao tratamento se você não se sente bem com aquele profissional. Então, tem que ter um feeling ali entre os dois, né? Tem que ter uma conexão. Se não tiver, não vai. Então, tem que E observar isso. o tratamento também não é só a medicação também, né? Igual a terapia. Quando me falaram sobre a terapia, eu falava, gente, o que eu vou falar com a pessoa? Eu não tenho nada para falar. E foi aí que eu consegui encontrar você. E dentre outros também, que eu ouvi vários relatos, né? E a gente começou a conversar. A gente nunca ficava falando só de uma coisa, né? A gente fala de um inteiro, várias coisas. Então, tudo isso ajuda. A medicação, a terapia, uma vida saudável, tudo. Não é só medicação. A pessoa vai entrar dentro de uma medicação e se enterrar lá. Não. É vários fatores também, né? Sim. A Glaucia está falando que ela toma medicação, mas não funciona. Então, eu vou falar um pouquinho sobre a medicação. O Patrick está perguntando, tem a ver com programação mental também? Pode ser. A pessoa tem ela se reprograma diante de vivências que ela tem, né? Então ela faz, porque a ansiedade, ela é nossa. Nós temos ansiedade, só que a ansiedade boa, né? Igual a Geice relatou, eu vou numa festinha, vou fazer uma viagem, a gente fica com aquela ansiedade gostosa, vai acontecer alguma coisa daqui a pouco. Só que quando isso começa a influenciar no meu dia a dia, né? Na minha rotina, me impede de fazer minha rotina, me atrapalha a minha rotina,
Aí já não é aquela ansiedade boa, já está virando uma doença. Então eu preciso procurar ajuda, né? Aí o Patrick falou, ó, digo pelo fato de quanto mais pensamentos negativos você tem, mais você se afunda na depressão. Sim, é verdade. É. A Valéria está perguntando, você tomava remédio para dormir ou algum ansiolítico? Tomava os Pergunta. dois, tanto para dormir quanto tanto o ansiolítico, né? E hoje eu não tomo mais nenhum. Então, essa questão da medicação, quem prescreve a medicação é o psiquiatra, né? Não, o psiquiatra, ele não é médico de doido, ele é médico que cuida do psicológico. Só que ele tem o aval para prescrever a medicação. O psicólogo, o psicanalista, o terapeuta, ele faz a parte de atendimento de escuta, tá? E de conversação ali com a pessoa. A prescrição da medicação é o psiquiatra que prescreve. A medicação prescrita, ela não é de fácil adaptação. Então, tem pessoas que começam a tomar e aí ela tem alguns sintomas e aí ela fala assim, esse remédio está me fazendo mal, está me deixando grogue, está me dando enjoo, vou parar de tomar. Aí ela para de tomar o remédio. Ou ela toma dia sim, dia não. Ou ela toma um por semana. Ou ela Só o toma do dia jeito para dela. dormir. Ela toma do jeito dela. Então, não é do jeito que eu quero tomar, é do jeito que o médico prescreveu, ele estudou para isso, né? Então, se o remédio não está, eu não estou conseguindo me adaptar, o que, que eu tenho que fazer? Não é parar de tomar. Posso até parar de tomar se estiver me fazendo muito mal, mas eu tenho que parar de tomar e voltar no médico. Doutor, olha só, esse remédio não está me fazendo bem. E aí você vai dizer para ele o que, que o remédio está fazendo com você. E aí ele vai ou mudar o remédio ou adequar a dosagem para você. Porque quando você tira o remédio, você vai continuar sem tratamento, você vai dizer, não, você está se tratando, porque você foi no médico, o médico passou o remédio de vez em quando você toma o remédio. Não, isso não é tratamento. O efeito das medicações ansiolíticas, ele é efeito cumulativo. Então, não é um que vai ter efeito. Quando você tiver, adequar ele para você, e você tiver uns 3, 4 meses que você está tomando, aí é que você vai começar a ver os efeitos dele. Então, não é de hoje para amanhã. E não é tomando um hoje, não é do seu jeito, é do jeito que o médico prescreveu, né? E quando for o momento de tirar, o médico ele não passa o remédio para você e fala assim, vai embora e não volta mais. Não. Ele fala, ó, daqui X tempo você volta aqui. Para quê? Porque ele vai conversar com você e diante do que você responder para ele, ele vai saber se o remédio que ele te passou, tá? É esse, se ele tem que acrescentar, se ele tem que mudar, se ele tem que acertar a dose. Isso tudo ele vai saber conversando com você. Então, quando você voltar, é isso que ele vai fazer. Cada vez que você voltar, ele vai avaliar na conversa como ele vai fazer com a medicação. A Geis chegou ao ponto de ele tirar, então ele viu que ela estava bem e não precisou mais tomar o remédio. Então ele foi e tirou. E o remédio, você não tira o remédio, você chega lá no médico e ele fala assim, ó, pode parar de tomar o remédio. Não é assim. É um desmame. Você vai tomando, vai tirando aos pouquinhos. A gente chama de desmame, porque se você tira o remédio de uma vez, o seu organismo ele sente. Então você tem que tirar aos pouquinhos. Até isso o médico vai te orientar. Olha, você tomava, vamos dizer, 50 miligramas da medicação de amitriptilina. Então você vai tomar agora só 25. Então agora você vai tomar, aí você vai tomar isso X período, isso tudo ele vai orientar. Então agora você vai tomar, a gente vai diminuir para 12,5. Você vai tomar tanto tempo. E você volta aqui. Toda vez que você voltar, conversa e avaliação. Ele vai fazer. Aí você baixou para 12,5, aí você chega lá e fala assim, doutor, esse mês eu não dormi bem não. Fiquei agitada à noite, ele vai fazer o quê? Ele vai aumentar para 25 de novo. Ele não vai tirar o remédio. Então as pessoas, elas têm essa concepção da medicação, a maioria das medicações para essa área de depressão, de ansiedade, ela vai te dar alguma coisa que você vai te dar, você pode sentir dores,
Você pode agitar mais, em vez de você ficar mais quieto, você vai agitar mais. Então, ela tem N efeitos e que você precisa falar para o médico, né? Ah, mas a minha vizinha tomava, ela não sentia nada. Você já ouviu dizer que nós somos únicos? Nós somos seres únicos. A receita de um não serve para o outro. Então, a gente é único. Então, com ela funcionou, com você não. Então, precisa sim seguir o que o médico orientou, e se não está tudo bem, volta no médico, ele vai te reorganizar ali o tratamento e vai te orientar. Ok, pessoal? Ficou claro aí? Querem fazer perguntas? Manda E o pergunta aí que... interessante é que nós temos, assim, nós seres humanos, a gente tem o costume assim, ah, minha vizinha tomou, vou tomar também, né? Ah, minha vizinha, eu no início, ai, minha vizinha tomava uma, eu fui tomar. Nossa, eu fiquei super mal, péssima. Falei, pelo amor de Deus, quase morri com aquilo. E quando eu comecei a tomar o que eu tomava, na primeira semana eu fiquei muito, tipo assim, meio zonza, eu parecia que estava meio perdida, mas o médico falou que isso era um efeito, né, com um mês ou umas semanas e eu ia ficar bem. E aí eu me dei muito bem com ele, fiquei tranquila. Quando eu deitava, eu sentia meu coração muito acelerado, parecia que ia sair pela boca. E um dia também eu decidi parar. Nós temos isso aqui, a gente acha que está bem, vou parar. Parei o remédio, foi onde eu dei o maior pico da ansiedade. Eu dei uma crise muito forte, porque eu decidi parar de uma hora para outra. Não fiz o desmame. E aí é necessário também tirando aos pouquinhos, né? Porque o corpo está acostumado com aquele remédio. Você tira de uma hora para outra, dá um pico. Isso. E as pessoas têm muito esse tabu, né? Ah, mas eu vou viciar, depois eu não durmo mais sem remédio. Você É dorme, verdade. desde que você Nossa, faça o tratamento direitinho, do jeito que está sendo orientado. Você não vai tomar remédio pro resto da vida. Quem toma remédio pro resto da vida é quem está fazendo um tratamento e o tratamento não está surtindo efeito. Então tem que ver onde é que está a falha. É na terapêutica? É na medicação? Né? Então, e também. não é só o remédio, igual a Geis falou, não é só o remédio. A terapia, ela é 50% remédio, 50% terapia. Então, a nossa cultura, ela é uma cultura que ela não ensina você a prevenir, ela ensina você a tratar, né? Então, o que que seria melhor, o que que seria mais adequado? Você aprender a lidar com você. Se você aprendesse a lidar com você, você não ficaria doente. E aí você não precisaria tomar o remédio. Você ia só no terapeuta, ele ia te instruir, ele ia ensinar você, cuidar de você, lidar com as suas emoções, e você não chegaria ao ponto de ter que tomar remédio. A maioria das medicações que são para depressivos, alguns deles são reposições de hormônios que nós produzimos naturalmente, que Deus nos deu. Né? Deus nos deu hormônios, nosso corpo tem muitos hormônios. Então, às vezes, o depressivo, ele está com pouca ocitocina, sendo que ele produz ocitocina. E aí o médico faz o quê? Prescreve ocitocina para ele ir lá na farmácia, comprar o sintético e tomar, né? E não há necessidade disso. O que que o terapeuta vai fazer? Ele vai te orientar formas de você produzir ocitocina. Se você tiver com ela muito baixa, zerada, o médico vai te pedir exames para isso, você vai ter que tomar o remédio, não tem jeito. Só que à medida que você for usando a medicação, fazendo a terapia, e as instruções que forem te dadas pelo médico e pelo terapeuta, seu organismo ele vai começando a se restabelecer e você depois vai ficar sem a medicação. Seu corpo volta a funcionar normalmente, né? E Então, também precisa também que a pessoa tenha força de vontade, né? Queira melhorar, queira sair dessa situação, porque eu conheço muitas pessoas que tomam remédio, ou sem remédio mesmo, há muitos anos, 2, 3 anos nessa situação, e acha que é normal, ou que não é doença, é algo deles, né? Então é necessário. Eu, por exemplo, quando eu comecei a tomar o remédio, eu cheguei a ouvir pessoas dizer assim, isso aí é pro resto da vida agora.
Mas eu não quis isso. Foi onde eu procurei a terapia, aprendi a lidar. Quando eu comecei a dar crise, eu dava uma atrás da outra. Depois eu aprendi a lidar, né? Ó, meu corpo não tá legal. Opa, alguma coisa já não tá legal aqui. Vamos ficar calma, né? Vamos trabalhar isso. Então, tudo isso é uma força de vontade de você querer sair dessa. Eu, por exemplo, eu tenho duas crianças. Então, tipo assim, eu não queria ficar nessa situação porque eu tinha duas crianças para cuidar e eu ficava muito cansada, eu não tinha paciência, eu não queria nem olhar para a cara de ninguém. Mas eu não quis estar nessa situação, eu queria sair dessa. Então a gente tem que ter força de vontade de ter uma vida melhor, né? Procurar melhorar cada vez mais. Sim. O Patrick está falando aqui, o que fazem de errado também é procurar os efeitos no Google e se automedicar, né? A gente tem que procurar ajuda especializada. O Patrick falou isso mesmo, Patrick. Porque, por exemplo, às vezes eu vou lá no médico, por exemplo, toda vez que eu tenho uma crise, eu vou no pronto-socorro. Chega lá, eles me dão um diazepam, eu durmo, eu vou para casa, quando eu acordo meio grogue, vou levando, vou trabalhar. Aí passam-se uns dias, eu dou outra crise. Onde que eu vou? Pronto-socorro de novo. Outro diazepam. Então, não é você ficar apagando o fogo, o incêndio, né? Pequenos focos de incêndio. Você tem que ir aonde é o início. Por que que eu estou tendo isso? E o médico do pronto-socorro, ele não vai te ajudar. Ou às vezes você vai num clínico geral, sendo que quem vai te tratar é o psiquiatra. Por quê? Por causa do tabu, o psiquiatra é médio de doido. Não, ele é especialista na área emocional. Então é nele que você tem que ir. É a mesma coisa se você tivesse um problema cardíaco e você fosse no ortopedista. Ele não vai tratar seu coração, porque ele cuida de osso. Então você tem que ir nas pessoas que têm especialização naquilo que você está precisando, né? Então, você procurar ajuda para conversar de uma pessoa que vai te direcionar. Não é você ficar falando com a sua vizinha. A sua vizinha, ela só vai te ouvir, mas ela não tem instrução técnica, ela não tem conhecimento a fundo para te ajudar. Te ouvir já é grande coisa, que hoje em dia nem ouvir as pessoas querem, né? Elas não param para ouvir ninguém. Mas isso já ajuda, mas não que ela vai de fato, conseguir te ajudar. Então, você precisa sim, né? E outra coisa que a Geise falou que é interessante é a escolha, a decisão. Eu tenho que decidir que eu preciso. Eu quero, primeiro eu quero, estou vendo que eu preciso dessa ajuda, né? E eu preciso decidir. O que é decidir? É ela sentar no coração e ninguém mais me tira essa decisão. Quando eu decido algo, ninguém é capaz de tirar isso de mim, só eu mesmo. Então, eu vejo pessoas que eu atendo, que elas me procuram, se elas chegam até mim é porque elas não estão bem. Aí, quando elas chegam, eu explico, eu falo, converso, deixo tudo muito claro, né? E aí, no final, quando vai fechar para ela se tratar, ela diz assim, eu não posso, que eu tenho que pagar uma conta. Eu não posso porque eu tenho que comprar um carro. Eu não posso porque eu estou reformando minha casa. Eu não posso porque eu tenho que ajudar meu filho. Eu não posso porque meu marido não deixa, ou vou ver com meu. Falou que vai ver com o marido, não volta nunca mais. Tá? É sempre assim. Então, eu preciso saber priorizar o que de fato tem importância para mim. Então, se eu não dou importância para a minha saúde, eu não dou importância para mais nada. E ninguém vai dar. Porque se eu que sou dona dela não quero saber, quanto mais os outros. Então, eu preciso ter na minha mente que para me ajudar meu filho, para me ajudar o meu esposo, para me ajudar quem quer que seja, eu tenho que estar bem. Se eu não estiver bem, eu não consigo ajudar ninguém. Só que em vez de eu me priorizar, eu priorizo os outros. Né? Eu carrego a carga das pessoas, eu dou um jeitinho para a vida das pessoas, eu resolvo problemas das pessoas, e os meus vão só acumulando, né? E aí chega o ponto de eu ter que tomar remédio. Eu chego ao ponto de eu ter que ser internado numa clínica, para ficar lá tomando remédio e isolada de todos os problemas que eu fico abraçando o tempo inteiro.
Então, olhe para vocês, se ajudem, escutem vocês, né? O pedido de socorro. Às vezes você desmaia, do nada, desmaiou, a pessoa desmaiou. Aí ela acorda, ah, é porque está muito calor. Ah, não, é porque eu não tomei café, minha glicose estava baixa. Não, é o seu psicológico, ele está te avisando, o seu emocional, você não está bem. Procura ajuda, entende? Então as pessoas, elas gostam de ir levando, vai levando. Quanto mais elas vão protelando, pior elas vão ficando, não vai melhorar, só vai piorar. Então elas têm que começar a olhar para elas, cuidar delas. Igual a gente falou, eu tenho duas crianças. Se ela não decidisse se olhar e cuidar dela, quem ia olhar as filhas dela? Ah, não, eu não posso me tratar porque eu tenho que olhar minhas filhas, eu não tenho tempo. Tá, enquanto você olha elas, você está piorando. E quando você cair de vez, quem vai olhar elas? Entende? Então as pessoas estão esquecendo delas mesmas, né? Com a desculpa de que está olhando para o outro, de que está cuidando do outro. A E Lia muitas falou, das vezes, pode falar. a gente fica assim, perdido, né? Eu lembro quando a gente começou a primeira conversa, eu não podia trabalhar com meu esposo, eu não podia fazer isso, eu não podia mudar, eu não fazia nada. Eu não podia sair de perto da minha mãe. E hoje, graças a Deus, com tanta terapia, com tanto autoconhecimento, né? Porque as pessoas falavam, vou fazer terapia, vou ficar falando de mim. Não, a gente fala tantas coisas, né? Às vezes acha assim, vai falar só de ansiedade, só de depressão. E acha que vai ficar falando naquilo, não vou fazer. Mas não. Hoje eu já consigo, assim, administrar, eu trabalho, eu saio, eu quero mudar para uma outra casa, porque eu moro embaixo da minha mãe, então eu achava que eu poderia só ficar perto da minha mãe. Na hora que eu fosse dar crise, minha mãe ia me ajudar, né? Minha mãe ia me socorrer, eu não ia morrer. Eu tenho um outro entendimento, eu já tenho outras ocupações, não é só isso. Então é muito necessário. Com certeza. A Lucinei falou assim, ó, exercícios físicos também ajudam além dos remédios. Os exercícios físicos que todo mundo corre, foge deles, para que eu exercito o meu corpo? Na atividade do meu corpo, na atividade física, é uma das formas de eu produzir os tais hormônios que faltam em mim. Então, como que o depressivo é? Ele gosta de ficar deitado no escuro, sem falar com ninguém, chorando de preferência. Por quê? Porque É assim assim. ele não gasta nada de energia. Então, se ele não gasta energia, ele não precisa comer. Então, ele não sente mais fome. Ele Aqui em casa começa. eles costumava falar assim que eu estava na caverna, porque eu entrava para dentro da minha casa e não queria conversa com ninguém. Então eu É, entrava para a caverna, é assim mesmo. é assim mesmo. Então, é como se fosse eu vou me apagar. Eu vou me apagar. É isso que o depressivo faz. Eu vou me apagar. Eu não quero contato externo com mais ninguém. Eu vou me fechar dentro de mim mesmo. E aí, se alguém chegar a acender, ela apaga a luz, apaga a luz. Nem claridade ele não quer. Então, a atividade física, ela faz o quê? Ela ativa o corpo, ativa a mente. Ela faz você produzir vários hormônios que vai te dar ânimo, né? Então, a primeira coisa, a primeira orientação é atividade física. Só que quando fala isso, a pessoa se vê. Aonde você se vê, Geis, quando fala com você? Atividade física. Você se vê onde? Nossa, antes eu não queria de jeito nenhum. Mas você se vê em que Hoje local quando fala isso? não entendi. Quando fala a palavra atividade física, aonde que você consegue se ver? O que que você lembra Na primeiro? academia. 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 E a maioria das pessoas não gosta de academia. Então, a atividade física é para você movimentar seu corpo. Não quer dizer que é dentro da academia. Você pode fazer uma caminhada, você pode fazer uma natação, você pode fazer um esporte que você gosta, você pode fazer uma luta, você pode fazer N coisas. Aí, Selma, eu vou ficar a vida inteira fazendo uma coisa só? Não, você pode fazer, cada mês você muda. Você só não pode ficar com o corpo parado. Então, não tem desculpa. Não tem desculpa. Ah, mas eu não tenho tempo.
Faz uma caminhada de 15 minutos todos os dias. 15 minutos por dia, 15 minutinhos. Só 15. Quer ver? Vou calcular aqui para vocês verem. Ó, 15 vezes 365. 5.475. Entendem? Então, deixa eu dividir. Dividido por 60. 91 horas. E uns quebradinhos. O ano todo, 15 minutinhos por dia. Só que se você fizer isso, você não vai querer ficar nos 15 só. Seu corpo, ele vai habituando. Assim como ele adequa para coisas ruins, ele adequa para as boas também. Então, você faz uma semana, 15 minutos de caminhada. Só caminhar, só andar. Na outra semana, você fala, nossa, mas só 15, eu acho que vou fazer 30. Eu consegui fazer os 15, vou fazer 30. Aí você vai, anda 30. Na outra semana, você fala, 30 tá pouco, vou fazer 45. Quando chegar 1 hora, você caminhando 1 hora, você vai falar assim, caminhar tá muito chato, eu quero correr. Você vai começar a correr. Nem que você corra os 15 minutos, mas agora a atividade é mais intensa. Então, o seu organismo, ele vai demandando e ele vai te conduzindo. Você só precisa aceitar e permitir, né? E com isso, depois, quem quiser fazer o teste, faça o teste de começar o dia com atividade física e o dia que você não começa com atividade física, e depois você me diz o que você sentiu de diferente. Depois vocês fazem esse teste e diz o que teve de diferente. O dia que você fez, eu tenho um aplicativo que eu faço 7 minutos de atividade antes de sair para o trabalho. 7 minutos, eu fico toda suada. 7 minutos. Faço atividade, tomo banho frio, banho natural e vou trabalhar. O dia que eu não faço, eu vou trabalhar abrindo a boca, morrendo de sono. O dia que eu faço, eu vou com gás. Porque eu já ativei, já fiz minha atividade física. Então, a gente precisa fazer aquilo que a gente sabe que tem que fazer. Ah, mas eu não faço porque eu estou cansada, porque eu estou com sono, porque... Vários porquês. Então, tem que parar de dar desculpa e só fazer. Não precisa de perder tempo dando desculpa. Você está dando desculpa para você, não é para mais ninguém. Então, só faz. E dá tudo certo. Não é, Geise? Fala aí. É isso aí. O primeiro passo é o mais difícil, o mais importante, né? Deu o primeiro, você seguiu, você não para mais. Isso aí. A gente tem um grupo no WhatsApp, né, Geise? E lá eu lancei um desafio para as meninas. Cada dia eu lançava um. E um deles foi atividade física, né? Eu falei assim, hoje eu quero ver. Atividade física logo cedo. Já tem gente lá que está seguindo até hoje, levantando no escuro ainda, nem saiu o sol. E está indo fazer atividade física. Por quê? Porque o corpo sentiu que era gostoso. Depois que começou. Começou, viu que é bom, não vai querer parar. Mas tem que fazer, né? Tem que começar. É a mesma coisa eu falar que eu não gosto de comer algo que eu nunca experimentei. Como é que eu não gosto? Se eu não experimentei, eu tenho que experimentar. Então, a gente precisa, sim, se conscientizar do socorro que a gente precisa e a gente precisa ouvir esse pedido de socorro, não só ficar ouvindo, mas fazer algo a respeito, né? Então, a Geise, quando chegou para mim, ela chegou muito perdida, né? Ela falava tão rápido que às vezes eu nem entendi o que ela dizia, né? E aí, com certeza, ela respirava daquela forma que eu falei para vocês, aquela forma inadequada, né? Então, a pessoa que ela não respira direito, ela fica cansada, né? Ela está falando, já está cansada. Então, tem que trabalhar tudo isso, a respiração, é aprender a observar a sua mente, o que você tem pensado. É todo um trabalho, não é só tomar remédio, voltar para casa e continuar fazendo as atividades. Não é só isso. Então, é muito mais que isso. E a gente precisa tomar essa consciência e fazer aquilo que a gente sabe que tem que fazer, né? Ter contato com as coisas que eu sei que me faz bem, a luz do sol, beber água, né? Respirar um ar puro,
colocar meu corpo para se movimentar, observar aquilo que Deus deixou de natural para a gente, que é a natureza, né? Para um pouco, observa a natureza, observe coisas naturais, deixa o celular um pouco de lado, curte a família, curte as pessoas que você ama, vai passear, pense em você, faça coisas que você gosta, que você não faz há muito tempo, de tanto tempo que tem que você está pensando nos outros. Então pense em você, que livro que você gosta, que filme, que música, que roupa. Eu lembro uma vez que a Geise comprou uma roupa e ela, tudo que ela fazia de novo, ela contava, né? E ela falou assim: eu comprei esse vestido e alguém falou para mim que não ficou bem. Mas eu falei assim, mas eu gostei. Então o que importa é você. É você, não são as pessoas. Você tem que estar bem com você. Ah, eu pintei meu cabelo de vermelho, eles não gostaram, mas eu gostei. Então tá ótimo se você gostou, né? Então, tenha contato com as coisas que você gosta. As pessoas se isolam, né? Então, quanto mais você se isolar, menos bem você vai ficar. Ah lá, a Gláucia falou que ela ama a praia. E tem quanto tempo que você não vai na praia, Gláucia? Fala para nós aí. E é interessante a gente deixar o que os outros pensam entrar na nossa mente, né? Ah, porque o fulano falou que tá feio, não vou fazer, não vou usar, não vou comer. E aí nós estamos fazendo a vida do fulano, não a nossa. Exatamente. Então você não tem que viver a vida do outro. Você tem a sua vida e ela é única igual a você, né? Então nossa vida, a gente tem que dar valor à nossa história, à nossa vida, né? Tem pessoas que falam, ah, a minha vida não vale nada. Claro que vale. Vale tanto que você está aqui. Então, todos nós temos um valor especial e único. Então, dê valor a você. Aquele valor que você esqueceu um tempo atrás, volte a dar. Traga a lembrança, a sua memória, quem é você, né? Quem é você? Se pergunte isso, quem eu sou? O que que eu vim fazer aqui? Por que que eu estou desse jeito? O que está acontecendo? Por que não? Usa o para quê. O para quê é muito melhor. Fala assim, para que eu estou dessa forma? O que que eu estou aprendendo com isso? Ou o que que eu não estou aprendendo, por isso que eu continuo assim? Então, comece a se questionar, não só aceite os pensamentos, né? Os pensamentos, eles vêm me punindo, me criticando, me culpando, e eu vou só aceitando. Eu costumo falar com meu filho, quando ele está muito bravo na situação, ele fala assim, mas aí fulano ficou contra mim, não sei quem ficou contra mim. Eu falo assim, olha só, todo mundo pode ficar contra você, menos você. Você tem que estar a seu favor. Você tem que estar ali firme com você. Então, se a gente não for pela gente, quem será? Então, eu não posso ficar dando ouvido a todas as pessoas. Elas são muitas. Eu tenho que ser eu, porque eu sou única. E o espaço que eu vim para ocupar, ninguém vai ocupar ele, porque ele é um espaço só meu. E nem eu preciso querer ser. Ah, eu queria tanto ser igual a Geis. Não, o espaço da Geis é só dela, só cabe ela. É como se fosse uma forminha que foi feita só para ela. Assim como no seu espaço não cabe ninguém, só você. Então a gente precisa aprender a ser quem a gente é. E não querer ser o outro e nem deixar que o outro fale quem eu tenho que ser. Não. Eu preciso assumir minha identidade e viver ela. Fechou? É isso aí. Fechou, pessoal? Ninguém quer mais perguntar? A Glaucia falou que vai na praia sempre que pode. Essa frase ela é terrível. Sempre que eu posso. Sempre que dá. Sempre que dá. Às vezes fica anos sem dar. Nunca dá. Nunca dá. Então tá, gente, ó, quero agradecer vocês, tá? A Geise é uma querida, ela tá comigo há um tempinho. Ela chegou muito mal, mas agora ela tá ótima, ótima, e vai ficar cada vez melhor, vai testemunhar para as pessoas, vai
despertar as pessoas que elas podem e devem melhorar. Então, é para isso que a gente cresce e aprende, para a gente impactar outras pessoas com aquele desafio que eu enfrentei e venci, agora eu vou ensinar outras pessoas como é que é vencer. Porque elas estão presas ali, elas não conseguiram achar a forma de transpassar. Então, aí eu já aprendi. Então, eu faço o quê? Eu vou ensinar. Olha, não é por aí, é por aqui. Então, é para isso que a gente vive os desafios da vida, para a gente transmitir para outras pessoas e fazer com que elas também consigam vencer. Elas olhem para a Geise e falam assim, nossa, ela conseguiu, eu também consigo. Eu também sou capaz. Então, é para isso que a gente enfrenta as batalhas e ganha. Toda vez que a gente enfrenta e não desiste, a gente ganha. É só não desistir. Quem não desiste ou quem nem tenta, aí já perdeu. Mas aquele que persiste, ele vai ganhar, com certeza. Porque aquele que está conosco é muito maior do que aquele que não está. Fechou? Isso aí, eu costumo dizer também que Deus, ele pode nos curar, mas ele deixou aí os médicos para poder nos ajudar, né? Exatamente. Então, Deus deu sabedoria ao homem para que nós nos ajudássemos, né? Então, eu preciso sim tomar posse disso, aceitar isso, né? Para que eu fique bem. Então, a Lu está falando, ó, verdade, um ajudando o outro. É isso aí. Então, nós fazemos parte uns dos outros. Cada um com a sua individualidade, né? Ninguém é igual a ninguém, todos nós somos únicos e ocupamos o nosso espaço que é único, como nós somos. Então, nós nos ajudamos trocando experiências, né? Ouvindo o outro. Quando você fala em ajudar alguém, a pessoa logo pensa, ah, meu Deus, já vai me pedir dinheiro. Dinheiro é a última das coisas, né? Se você tem um ouvido para ouvir, se você sabe dar um abraço, se você sabe dar uma palavra de conforto, isso é muito mais do que dinheiro, nem se compara. Ok, Verdade. pessoal? Gratidão aí pela presença de todo mundo, pela Geice, a vida da Geice, eu agradeço. Agradeço todo mundo que participou, todo mundo que fez pergunta. Eu espero ter ajudado todos vocês. E se vocês tiverem alguma dúvida, precisar de alguma ajuda, pode chamar lá no inbox, pode chamar a mim, pode chamar a Geise também, se quiser conversar um pouco mais com ela, trocar experiência, pode chamar a gente, tá bom? Geise, obrigada. Ao pessoal Obrigada, está obrigada. agradecendo. Muita gratidão por você, por tudo que nós vivemos, né, até hoje, por tudo que eu aprendi. E vamos seguir junto. Bora. Um beijo no coração. Tchau, pessoal. Tchau, galera.